Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cá estou eu novamente para bater um papo com vocês. Eu vou falar quais são as vantagens e as desvantagens de imigrar sozinho, de acordo com a minha experiência. É claro, eu tenho 61 anos, eu já imigrei 2 vezes, imigrei com 31 para a França e voltei para o Brasil com 33, fiquei 2 anos na França. Imigrei para Portugal com 56, já está fazendo 5 anos que eu estou aqui, portanto, estou com 61 anos. E vou falar para vocês a minha experiência. Quando eu imigrei para a França, eu imigrei sozinha. Era bem mais jovem, com 31 anos, 56, já estava com meu marido, com meu filho, migrei com a família, tá bem? Então, qual é a vantagem? A vantagem de você migrar sozinho, no meu ponto de vista, é difícil até eu achar desvantagem, tá? Porque eu vejo tanta vantagem, se eu colocar numa balança a vantagem e a desvantagem de você emigrar sozinho, eu acho que as vantagens pesam mais, porque além da parte financeira, né, do lado financeiro falando que é muito mais barato, muito mais fácil, muito menos responsabilidade, tem aquele lado do crescimento pessoal, da bagagem que você adquire, da força, do autoconhecimento, aquela viagem interior que você faz só quando você está sozinho com você mesmo. É uma viagem maravilhosa, é a maior viagem da sua vida, é quando você viaja para dentro de você mesmo e é sozinho que você faz isso. Se você nunca viveu sozinho, se você vive com outras pessoas, com a sua família, com seus pais ou com amigos, com quem quer que seja, a mudança é muito brusca, porque são 2 mudanças. Você vai mudar de país, um país que você não conhece, que você não fala a língua, apesar daqui ser Portugal, né? Mas eu tô querendo, assim, generalizar, não falar especialmente de Portugal. Pode ser Portugal, apesar de falarmos o português, é muito diferente do Brasil. Tem muitas expressões que quando você chega aqui você não entende. Quando você chega, pelo menos eu, quando eu cheguei, eu não entendia nada o português de Portugal. Eu sofria quando tocava o telefone, eu suava. Parecia que eu ia falar grego, que eu ia ouvir alguém falando grego do outro lado da linha, tá? Eu ficava assim, suando. Portugal ainda fala português, apesar de ter muitas diferenças na língua, apesar de não entender quase nada quando você chega, a não ser que você esteja habituado já a ouvir muito a língua portuguesa. Senão, quando você chega aqui, você não entende muita coisa. É aquele choque de cultura, de costumes, de temperatura, né, de clima, é completamente diferente do clima do Brasil. A cultura, os costumes são completamente diferentes do Brasil. As piadas, tudo, né? Tudo isso faz parte da cultura, né? As piadas, a comida, os costumes, tudo isso já é a cultura diferente. E se você já não mora sozinho aí no Brasil e você vem sozinho, vai ter duas dificuldades aí, né? Você tá saindo da zona de conforto total 2 vezes, porque é a mudança de país e o morar sozinho. Se você vai morar sozinho aí no Brasil, já é difícil. A fase de adaptação é sempre difícil. Não importa se você está saindo do país, se você está saindo da sua casa, da casa dos pais para ir morar sozinho, se você está casado e se separou e vai morar sozinho, se você está acostumado com pessoas, para você morar sozinho, você vai ter que se adaptar. Depois que você se adapta, depois você descobre quanto maravilhoso é, você não quer mais voltar atrás, você quer ficar sozinho, tá? Eu só vejo vantagens, sinceramente, eu vejo muitas vantagens em morar, em migrar, em estar sozinho, tá? Eu vejo muitas vantagens. Só que para o ser humano se desenvolver, eu acho que tem que passar por toda essa fase, né? Você estar sozinho, você ser responsável por você mesmo, você se autoconhecer, é maravilhoso e é difícil até você se adaptar, até você descobrir o quanto isso é bom, você vai sofrer a fase da adaptação de estar sozinho também, que seja no seu país ou na sua cidade. O fato de mudar de casa, de você estar lá na sua casa sozinho, se você tinha sua mãe que fazia tudo, por exemplo, se você é casado, né?
fazia tudo para você. Você chega na sua casa, lá no seu apartamento, você que vai ter que cozinhar, você que vai ter que fazer compra, você que vai ter que limpar, você vai ter que fazer tudo, que se você não fizer, se você não limpar a sua casa, seu apartamento, seu cantinho, vai ficar uma imundície, não é assim? Vai ficar tudo sujo. Se você não for fazer compra, você não vai ter o que comer, porque a compra não vem sozinho para sua geladeira. Então, é assim, você sente aquele peso da responsabilidade quando você mora com pessoas e passa a morar sozinho. Aí você vai estranhar muito no começo, pode sofrer, pode sentir na solidão. Solidão é aquela coisa dolorida, né? É sofrimento, solidão. É você estar sozinho porque não tem com quem conversar, porque você não tem amigos. Não é opção, não é opcional a solidão. A solidão tá dentro da gente, né? Você se sente na solidão, aquela tristeza por estar só, por se sentir abandonado, por não ter ninguém para conversar, por não ter a opção de conversar com alguém. E a solitude é quando você está bem com você mesmo, quando você está sozinho, mas você não se sente sozinho, você se sente tão bem, que você não quer nem saber de outra pessoa. Aliás, outra pessoa vai atrapalhar você. Isso é solitude, porque você já descobriu o quanto é estar bem em sua companhia, o quanto você é maravilhoso, o quanto é bom você ler um livro que você gosta, sem ninguém para te interromper, o quanto é bom você comer só o que você quer, sem ninguém impor, come isso, come aquilo, sem ninguém dar palpite, você poder estar na sua casa sozinho, assistir um filme, o filme que você quer, o canal da televisão que você quer, é liberdade mil, é liberdade, você se sentir bem estando sozinha, você não depender de ninguém para nada, você sair na hora que você quer e chegar na sua casa na hora que você quer, sem dar nenhuma satisfação. Você chegar na sua casa e tudo tá do jeitinho que você deixou. Você deixou seu apartamento, sua casa organizada, você chega, tá tudo no lugarzinho, você deixou um vasinho de flor ali, você deixou um cheirinho, você chega, tá tudo igual. Quando você mora com outras pessoas, nem sempre é assim, né? Você já nem põe mais o seu jeito, né? Porque é uma bagunça. Eu tiro por mim, quando eu morava sozinha, eu morei 16 anos sozinha, gente, eu adorava, tá? Olha, eu vou falar desde o começo. A primeira vez que eu morei sozinha foi quando eu me separei do meu primeiro marido, né? Então eu me separei dele, voltei para casa dos meus pais, porque eu queria um tempo para comprar o meu apartamento. Daí eu comprei o meu apartamento e fui morar sozinha, tá? Foi maravilhoso, claro que foi, porque eu casada, voltei para casa dos meus pais e meu pai naquela época, né? Eu tinha meu pai naquela época, hoje eu não tenho mais, e pro meu pai separação era um horror, separação quem separava do marido não prestava. Então imagina, eu naquele apartamento com um monte de gente, com meu pai, com meus irmãos, e eu consegui comprar meu apartamento e não vi a hora de sumir de lá e morar no meu canto. É diferente, eu tava casada, me separei do marido, voltei para casa dos meus pais, entre aspas, porque a casa do meu pai era minha, tá? Porque o apartamento era eu que tinha comprado e coloquei toda a minha família para morar lá naquele apartamento, mas mesmo assim era a casa dos meus pais. Não era, é claro que sabendo que o apartamento fui eu que comprei, eu que proporcionei aquilo para eles, me deu mais conforto para voltar para lá. Eu não queria voltar para lá, claro que eu já queria morar sozinha saindo de um casamento, mas era o tempo que eu precisava para me organizar, para ter o meu canto sozinha. Foi o tempo de eu comprar um outro apartamento e esperar alguns meses para me mudar e morar sozinha. E foi assim, no começo foi muito difícil, né? Porque eu tava sofrendo ainda a separação. Quando você casa, mesmo que você descobre que não é para sempre, que tá na hora de se separar, você casou querendo que dê certo, que você fique para a vida toda, né? Mas nem sempre é assim, né? No meio do caminho você descobre que não era aquilo. E foi o que aconteceu comigo. E aí teve toda aquela fase de adaptação, eu morando sozinha no meu apartamento, eu não tinha nada. Eu fui morar no meu apartamento sozinha, eu tinha um colchão de solteiro no chão, uma televisão
no chão, porque eu não tinha nada para pôr em cima, e um micro-ondas, não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha nada. Aos pouquinhos eu fui conquistando as minhas coisas. E depois de um ano no apartamento, morando sozinha, né, veio a proposta para eu emigrar para França, para Paris, para trabalhar lá, e sozinha, claro, eu estava sozinha naquela época. E aí foi quando eu estive sozinha, comigo mesma, quando eu viajei para dentro de mim, quando eu enfrentei aquela fase difícil da adaptação, de cultura, da língua, que eu não falava nada, que eu falei, né, num outro vídeo, que eu não saía de casa, porque a minha intenção era fazer amizade para depois sair, e aí é que estava meu erro. Depois, quando virou a chave, que eu vi que eu tinha que sair para fazer amizades, é só assim que eu ia fazer amizades, que eu ia sair daquela depressão que eu tava, de ficar 5 meses me sentindo na solidão, foi aí que eu me desenvolvi, que eu evoluí como pessoa, que eu me descobri, que eu descobri o quanto era maravilhoso eu estar sozinha, o quanto eu estava aprendendo, o quanto eu estava crescendo, o quanto eu estava evoluindo sozinha naquele outro país. Foi depois quando eu me libertei, quando eu decidi que eu ia sair de casa, que eu ia visitar museu, que eu ia viajar, que eu não ia mais depender de ninguém para nada, porque na minha cabeça eu queria fazer amizade, eu queria ter outras pessoas para passear comigo. Quando eu descobri que se eu dependesse de alguém, se eu ficasse dependendo de alguém, eu ia ficar lá deprimida os 2 anos que eu tinha de contrato, ou eu iria voltar para o Brasil rapidinho, porque eu não ia aguentar ficar lá. Então foi aí que eu me libertei. É hora de eu me libertar desse sofrimento e viver de verdade. Eu fiquei 5 meses enfiada dentro de casa, eu só saía para trabalhar, tá? E depois que eu comecei a viajar e descobri como era bom estar sozinha, que tudo era mais fácil, eu sozinha não tinha que dar satisfação para ninguém, eu entrava a hora que eu queria, eu levava para minha casa quem eu queria, era maravilhoso, tá, gente? Aí eu só viajava. Por isso que quando você muda, quando você vai morar sozinho, você tem aquele baque. Putz, e agora? Se você nunca morou sozinho, é difícil. E mudar de país é difícil 2 vezes, né? Porque você tá saindo da zona de conforto 2 vezes. Não tem ninguém para você conversar, e aí você se sente sozinho e ainda mudando de país. Então, depois que você passa essa fase, enfrentou essa fase da solidão, um conselho que eu dou: leve livro. Se você tem costume de ler a Bíblia, não deixa de levar a Bíblia. Se você tem um livro de cabeceira, que é o meu caso, não deixa de levar esse livro, porque quando eu mudei para Portugal, o meu livro ficou no Brasil. Eu não trouxe nada de livro para não pesar na mala, já que eu ia trazer tão pouca coisa, né? E eu doei muitos livros que eu tinha. Então, eu senti muita falta de ter uma Bíblia, eu, meu marido. A Bíblia foi o que fez mais falta para nós aqui quando nós imigramos para Portugal, tá? Porque você vai ter momentos muito difíceis, você vai ter assim momentos de tristeza, até você passar essa fase da adaptação, que é normal, tá? Não é porque eu morei na França que eu vou falar que foi tudo fácil, que foi como é que fala? Mamão com açúcar, adaptação? Não foi, tá? Então eu sentia muita falta de ter a Bíblia ou de ter meu livro de cabeceira. Então traga a sua Bíblia. Se você não tem costume de ler a Bíblia ou não tem nenhum livro, eu sugiro, tá, gente? Você comprar o livro, se você não tem, se você nunca leu, da Louise Hay. Louise Hay. L-O-U-I-S-E. Hay, H-A-Y. Você pode curar sua vida. Esse é o nome do livro. É um livro maravilhoso. No momento que você se sente sozinho, no momento que você se sente perdido, lê esse livro dela. É maravilhoso. Eu tenho esse livro há mais de 20 anos. E como eu disse, quando eu vim para Portugal, eu não trouxe o meu livro e nem a Bíblia. E eu senti muita falta da Bíblia e deste livro. Quando o meu irmão veio para cá, a primeira visita que eu recebi em Portugal, eu pedi para trazer este meu livro e a Bíblia. O livro da Louise Hay, Você Pode Curar Sua Vida, e a Bíblia.
Nossa, quando eu recebi isso, eu fiquei tão agradecida. Uma coisa assim dentro de mim mudou. Parecia que a partir daquele dia ia estar mais feliz, ia estar tudo mais leve, tudo mais fácil. Então, leve a Bíblia se você tem costume de ler a Bíblia, e se você não tem, pega esse hábito de ler um livro que te acalma, um livro que te orienta. Esse da Louise Hay é maravilhoso. É um livro que te orienta para os seus pensamentos, para você não ter pensamentos negativos. Tem oração, lei da atração. É um livro maravilhoso, tá? Se você comprar esse livro, se você já conhece, escreve aí nos comentários, que eu queria muito saber, tá? Depois de 2 anos, eu fui recuperar isso, por causa da pandemia, né? Ninguém saía daqui, ninguém entrava. E, enfim, e esse livro, que é o meu livro de cabeceira, e eu sugiro para você, traga um livro. E esse é um livro, é autoajuda, autoconhecimento, é maravilhoso, tá? E depois comenta aqui pra mim, se não conhece, se vai comprar, se não vai, que eu queria saber, pra ver o quanto eu tô influenciando você, tá bom? Até agora acho que eu só falei de vantagem, né? Porque você passa por todas essas dificuldades e depois você fica tão feliz, você passa a se conhecer melhor e aí você não tem mais medo de nada. A vantagem é essa. A vantagem, então, é que tudo isso te traz certa liberdade, né? Você, aí falando lá do financeiro, se você vem sozinho, você não tem ninguém sob sua responsabilidade. Então é muito mais fácil para você. Você quer morar num quarto, compartilhar, você vai. Você quer morar sozinho no estúdio, você vai, dependendo das suas condições, claro, né? Você sozinho, você mora onde você quiser, você não tem nenhuma preocupação. Agora, se você tá com a família, por exemplo, se você tem crianças, tem que se preocupar com a escola do seu filho, com o médico, você tem urgência em conseguir médico, aquela preocupação de ter escola, de ver seu filho fazendo amiguinhos. Então, quando você tem família, quando você tá com outras pessoas, ainda se tiver sob a sua responsabilidade, é muito mais difícil. Agora, se você é solteiro, se você não tem ninguém, você não tem opção, você vem sozinho, mas o crescimento, se você souber, claro, se você ler, se você aproveitar o máximo que você pode desta viagem incrível que é dentro de você e conhecendo tudo, o país, a bagagem que você vai ter, o crescimento pessoal e profissional também, que você pode já estar com algumas ideias e focar naquilo e ninguém vai te distrair, você vai até conseguir aquilo. O que vem depois é maravilhoso, é muito gratificante. A impressão que dá não, é o real, né? Quanto mais você sofre, parece que o prazer de conseguir é muito maior, não é? Que nem falou muito da idade, tem muita gente que acha que depois de 50 anos acabou tudo. Gente, eu tô com 61, eu me sinto tão ativa, tão jovem, tão assim, sabe? Parece que hoje eu tenho mais prazer em conseguir as coisas, parece que quanto mais desafio, mais gratificante é. Então, é um prazer que eu tenho, sabe? De cuidar de mim, de provar para mim mesma que eu tenho saúde, que eu sou ativa, que eu sou saudável, que eu tô conseguindo atingir meus objetivos e com a idade que eu tenho. Então, é muito mais gratificante para mim hoje, com 60 anos, 61, conseguir as coisas que eu quero do que quando eu tinha 30. Porque quando você tem 30, é só você querer e consegue. Agora, esse tabu de você estar ficando velho, que depois é decadência, você ir contra tudo isso, você ressignificar tudo isso, porque isso aí é a sociedade que colocou, né? Porque agora eu acredito estar mudando. Eu não sei se é porque eu sou assim, parece que tá tudo mudando pra mim, tá? Parece que tá todo mundo, as mulheres mais velhas estão, ó, assim, ressignificando, estão assim conseguindo atingir, os homens também, mulheres e homens, né? Muitos estão evoluindo. Agora tem aqueles que não se esforça muito, que não tá muito interessado, que já se entregou, né? Então aí é isso, gente. A desvantagem é esses momentos que você vai passar sozinho, que você vai ficar deprimido, que você vai passar alguns apuros por estar só, mas é normal. Você nunca esteve só antes, você está acostumado com pessoas, mas Deus está ali. Sempre lembra, como eu falo, né? Deus está contigo. Então,
não tem que ter medo de nada, né? Se Deus está comigo, quem está contra mim? Ninguém. Então é ter fé, ter coragem para enfrentar, porque depois para você conseguir tudo isso que eu tô te falando, esse prazer de estar só, essa liberdade, você tem que passar por tudo isso, tá? Porque ninguém muda assim de repente e já tá tudo bem. A solitude, ela é conquistada com o seu autoconhecimento, com o esforço que você faz, com seus pensamentos, com a sua mente, tá? Você vai entrar na solidão, se você tá acostumado com pessoas, e daí você vai desenvolver essa solitude. É um processo. Eu acredito que todo mundo que mora sozinho, que a solitude, todo mundo que mora sozinho, que é feliz consigo mesmo, que não troca essa vida por nenhuma outra, é porque já passou aquele processo, aquela fase da solidão. Então, depois que passa, aí é outro problema, porque daí você não consegue conviver com mais ninguém. Aí você tem que trabalhar esse outro lado, foi o que aconteceu comigo, tá? Eu morei sozinha há 16 anos, eu me separei, né, como eu falei, aí fui aconteceu tudo isso, comprei um apartamento, fui morar na França, vivi 2 anos sozinha lá na França, aí eu cresci muito, me conheci, fiz uma viagem dentro de mim, né, e voltei com a autoestima lá em cima. Quando eu cheguei lá no Brasil, em São Paulo, parecia que estava tudo parado, só eu tinha evoluído. Por quê? Eu saí sozinha, eu aprendi outra língua, eu conheci vários países na Europa, eu conheci muita gente, eu fiz muitos amigos franceses. Eu voltei com uma cabeça assim, eu não tinha medo de mais nada, eu podia ir para o Japão sem falar japonês, que eu não tinha medo. Então foi maravilhoso o que eu conquistei. Só que, como eu falei, até eu conseguir tudo isso, eu sofri aquela fase de adaptação, até cair a ficha. Então, é normal essa adaptação, esse sofrimento, depois ele se transforma em coragem, em felicidade. E depois, quando eu já estava tão feliz, aí voltei pro Brasil, né? Fiquei 16 anos sozinha. Feliz, curtindo a minha vida, a minha solitude. Eu viajava para vários países, todo ano era viagem internacional, saía de férias, eu estava bem profissionalmente, eu ganhava um bom salário, porque eu voltei da França e fui promovida na empresa, recebi o cargo de gerente da logística. Então, assim, eu estava bem profissionalmente, minha autoestima estava lá em cima, eu estava, assim, muito independente. Até que chegou o momento que eu estava tão feliz, estava tudo tão perfeito, que eu comecei a me questionar, será que eu não tenho que dividir essa felicidade com outra pessoa? E eu não queria saber de casar, gente, eu não me via casada, tá? Mas aí aconteceu, né, casei com meu marido, e o vídeo já tá longo, é melhor parar por aqui, tá? Mas eu tive que reaprender, aí eu tive que me adaptar de novo com pessoas, com meu marido, e tive que reaprender. Eu tinha trabalhado a solitude, só que a solitude leva você num nível assim tão, que eu não sei nem explicar pra você, tão maravilhoso que eu não sei se vira egoísmo. Eu acho que sim, um pouco egoísmo, que tudo é seu, você aprende a falar não para as pessoas, que é maravilhoso isso, né? Você tem que falar não quando é não. Não ficar falando sim para todo mundo só para agradar. Você tem que agradar você primeiro, fazer o que você tem vontade. A prioridade é você, depois os outros. Só que depois tem que tomar cuidado, que você vai ficando tão egoísta que você não aguenta mais ninguém na sua casa há muito tempo. Eu recebi alguém, depois eu não vi a hora da pessoa ir embora, para eu ficar sozinha de novo. Então esse é aí que pega, né? Tão bom que é. E eu tive que reaprender. Aí eu me casei. Aí quem já viu meus vídeos anteriores deve saber mais ou menos a minha história, né? Que eu tenho várias histórias aqui para contar. E eu tive que reaprender, ter meu marido dentro da minha casa, eu tive que desapegar de tudo aquilo que eu me apeguei estando sozinha, né? Era tudo meu. Cada agulha, cada palito que tava ali foi eu que comprei. Depois eu tive que desapegar de tudo isso que eu conquistei para poder ser feliz com meu marido, porque eu me casei
E para eu me acostumar com meu marido de novo, eu fiquei 2 meses sem dormir, porque eu não conseguia mais dormir acompanhada, eu tinha que estar sozinha para dormir. 2 meses, eu sofri, tá? Quando eu casei, até conseguir dormir com meu marido do meu lado. E depois, eu falei no outro vídeo também, eu tive que ler muitos livros de autoajuda para saber levar a relação, para saber ter alguém comigo, para saber ser esposa, para saber ser casada, porque eu não sabia nada disso. Eu era muito independente, eu vivia para mim, comigo, e eu não estava preparada para estar casada. Depois que eu casei, que eu fui ler os livros e é isso, gente. As vantagens de estar sozinha, as vantagens de migrar sozinha e as desvantagens. Desvantagem é tudo isso que você vai passar, essa fase de adaptação. E a vantagem é tudo que vem depois, tudo que tão maravilhoso que vem, tá bom? Agora, a vantagem de você imigrar com outras pessoas é essa, você tá sempre junto, você não vai ter aquele momento de solidão, para quem não está preparado, né, para estar sozinho, você tá doente, mas você tem sempre aquelas pessoas ali com você é responsável por elas e elas por você, é um ajudando o outro também, né? Então, as vantagens, assim, é essa, que você vai ter companhia para jantar, se você quer sair, você não vai estar sozinho, mas se você adora também estar sozinho, não é? Eu adoro, claro, eu reaprendi ter a minha família, adoro, amo minha família, amo meu marido, amo meu filho, amo a minha vida do jeito que ela é, mas eu tive que reaprender tudo, tá? Mas eu sei que meu filho vai crescer, daqui a pouco ele vai namorar, vai casar, e eu já sei lidar com tudo isso. Então, eu tive que reaprender, então hoje eu já sei viver sozinha e sei viver acompanhada com pessoas, então isso te dá uma liberdade, você deixa de apego, né? Você desapega e ao mesmo tempo, quando você tá sozinho, você tá feliz, então você tá sempre feliz. É isso, tá bom? O vídeo já tá muito longo, ultimamente eu ando falando demais, o vídeo tá ficando longo, tem gente que não tem muita paciência e tem gente que adora, né? E eu tô adorando falar aqui com vocês, passar minha experiência pra vocês. Enfim, gente, já falei demais, eu vou parar por aqui. Faça seu comentário, se você gostou, se você não gostou, se você se identifica comigo, comenta aqui, troca sua experiência aqui comigo, se você já mora sozinho, se você tá vindo para Portugal sozinho e nunca morou sozinho, se você é tão corajoso assim, de vir sozinho, sendo que nunca viveu sozinho antes, ou se já vive e tá vindo sozinho, então vai ser mais fácil para você. Se prepare para você que tá vindo sozinho, tá? Você vai crescer muito, você vai, daqui a alguns anos, você vai falar, eu não imaginava que era assim. Você vai descobrir o quanto é maravilhoso você estar sozinha com você, se você nunca esteve. Tá bom, gente? Desculpa falar muito, tá? Um beijo, fiquem com Deus, comenta aqui, dá seu like, compartilha. Até o próximo vídeo. Obrigada.